Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. Gregório do Vivier dispensa apresentações. Gregório, obrigada por estares no podcast da PLMJ. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado mesmo. Feliz de estar aqui. Gregório, fui ler coisas que tu já ouviste, já disseste, já escreveste, e uma coisa que achei interessante foi que tu associas o humor à ideia de colocar um espelho à frente, à nossa frente. Se pensarmos nisso como sociedade, é uma maneira da sociedade se confrontar com ela própria. E que esse confronto connosco próprios ou com a sociedade ela com ela própria, pode gerar mudança. E nós passámos 2 anos enfiados numa pandemia, e eu estou a falar como se já tivesse acabado e ainda nem sequer acabou. E o que eu te queria perguntar é se, neste período todo, se o humor ajudou a salvar-nos a todos. Olha, não. Eu acho que a gente é um pouco como o violinista do Titanic, sabe? Sim. O violinista do Titanic não salvou ninguém. Eu não quero morrer, Gregório. Pois é, morremos, tanta gente. O violinista não salvou uma pessoa no Titanic, mas ele tocou até o final, né? E a gente é pior ainda, humorista, porque o violino ele ainda combina com tragédia, né? Morrer ouvindo um violino é legal, combina, né? Agora, o humorista é como se fosse uma pandeira, uma cuíca do Titanic, sabe? O que é uma cuíca? Uma cuíca é aquele instrumento que faz... Então a gente é o tocador de cuíca do Titanic. Imagina, que todo mundo morrendo, a gente está lá tocando cuíca. É a nossa tragédia. Então o humorista, ele tá lá tocando um pagode no Titanic. E não combina, as pessoas só querem morrer sem isso, mas é o que a gente sabe fazer. Então, eu acho que não salva ninguém, de verdade. Mas eu acho que dá um consolo. Ele tem uma função que eu acho bonita, que é um consolo entre os derrotados. Ele não salva ninguém da morte, ele tampouco dá forças para as pessoas lutarem. Eu acho que o que ele faz é uma espécie de união entre os derrotados, sabe? Do tipo assim, eu perdi tudo, mas ainda assim eu não perdi o humor, não perdi a marra, talvez, que é uma palavra brasileira que eu gosto. Tem um vídeo viral brasileiro, que numa época bombou muito, que era uma menina que apanhava da amiga. Tem um vídeo, assim, 2 crianças, e a amiga começa a chutar ela no chão, uma coisa horrorosa, bater nela. Parece que a menina está desacordada. A amiga sai de perto, a suposta amiga, né, que estava batendo nela. Então a menina se levanta, põe a mão na cintura e fala: "Acabou, Jéssica?" A postura dessa menina, que estava quase morrendo de tanto apanhar, e levanta e fala: "Acabou, já?" Eu acho que essa é a postura do humorista, entendeu? Não vai fazer ela apanhar menos, ao contrário, ela só deve ter apanhado mais depois disso. Mas é um recado do tipo assim: não perdemos nossa identidade, sabe? Continuamos provocativos. Isso de alguma forma está ligado também à ideia de esperança, não é? Ou seja, estamos no meio de uma tragédia, estamos no meio de uma tempestade e o humor dá-nos uma esperança que a vida pode ser outra coisa. Perfeito, é. Tem uma coisa, assim, nas trincheiras, não é? Você precisava de balas para os fuzis, então na guerra as pessoas precisavam de armas, também de munição, mas elas também precisavam de uma sopinha. Elas O também conforto. precisavam de um chocolate, talvez, ali, que a família mandava. Eu acho que o humor é esse chocolatinho, assim, não salva ninguém da guerra, mas dá aquele calorzinho no coração, talvez. Muita da sua atividade de comentário político tem que ver com estar nas trincheiras do dia-a-dia, das notícias, do que vai acontecendo, por exemplo, na pandemia. Como é que um comediante vive com isso, para além de tentar, é claro, fazer piada com o que seja suportável disso? Pois é, a minha grande dúvida hoje em dia é essa, sabe, Bruno? A gente está num país que vive mesmo uma situação muito parecida com guerra. Tem 2 lados, as pessoas se odeiam, tem muita morte envolvida. Então não é uma guerra só de ideias, né? Não é aquilo que chamam de guerra cultural que está acontecendo no Brasil. É uma guerra meio literal mesmo, sobretudo para quem mora nas favelas, né? É uma guerra mesmo que envolve a morte de muita gente. E a gente, como humorista, está fazendo humor no meio dessa guerra. A gente está no meio de uma trincheira
Então, ter graça, eu acho que é especialmente difícil. Às vezes as pessoas veem o Bolsonaro de fora e falam, deve ser engraçado rir de um cara que é um meme, que faz piada o tempo todo, que é ridículo, né? Que ele, o tempo todo ele brinca com a própria ideia de ridículo. Mas eu acho mais difícil, porque ele pode estar fingindo que é ridículo, mas tem uma carnificina acontecendo, né? Rir no meio desse desastre é muito difícil. Rir na trincheira, como é que você ri no meio de uma trincheira? Ao mesmo tempo é muito necessário, exatamente porque as pessoas não aguentam mais. A gente precisa de alguma coisa que nos ajude a processar, sabe? A digerir mesmo, né? Talvez o amor, olha o lápis, o amor. Olha que são coisas parecidas. Eu tenho aqui uma pergunta para lhe fazer, que precisamente eu me enganei e escrevi amor em vez de humor. Portanto, eu vou agarrar a deixa e vou fazer a pergunta, está bem? Há uma teoria que diz que o amor, ou o humor, assenta numa espécie de violação benigna, ou seja, rimos do que consideramos errado, o que nos perturba, o que nos ameaça, mas através do amor ou do humor fica mais ou menos ok, é aceitável, é seguro. O Gregório do Vivier é muito fã desta ideia de realismo, do realismo associado ao humor como espelho do que nós somos. Eu gostava de ouvir falar sobre isso. Isso, eu acho que o humor que eu gosto, às vezes o humor antigamente as pessoas ligavam a um exagero, né? O humor antigamente, se for ver, as pessoas usavam peruca, os homens usavam peruca para assistir de mulher e uma grande... Era meio ridículo, não é? Era. Sim. Tinha uma ligação com o ridículo e com o exagero, então ser engraçado para eles era ser uma lente de aumento do mundo. E o humor que eu mais gosto, ele é um simulacro do mundo muito bem feito. Você pegar os humoristas como Steve Carell no The Office, ou mesmo pegando os humoristas nossos, assim, né? Se for ver, no Brasil eu adoro o Pedro Cardoso, um ator totalmente desprovido de maneirismos. E aqui em Portugal eu adoro também. O que o Bruno Nogueira fazia, eu adorava aquilo que ele fazia naquele reality show, que ninguém sabia se era verdade, se não era. O último a sair. O último a sair. Eu adoro aquilo também. Eu acho que tem uma coisa no humor que eu gosto muito, que é quando ele parece real, porque ele está revelando uma verdade. E eu acho que tem essa função no humor também, dizer aquilo que ninguém mais está dizendo. Então, ao contrário do que acreditava, o humor é mentira, eu acho que o humor é verdade, o humor que mais me interessa é a verdade. Poucas vezes você riu tanto quando alguém teve a coragem de falar algo que ninguém estava dizendo. Né? Então, o humor tem essa função de falar do bode na sala, né? Bruno, o humor deve ser também uma ótima maneira de dar mais notícias. Se calhar a PLMJ também podia explorar isto. Não, eu acho que um tema e que eu acho que foi também evidente durante a pandemia, nós aqui, uma das nossas grandes preocupações foi o tema da saúde mental, não é? Sim. Quer pela pressão mediática das notícias negativas, que eram diárias, quer porque as pessoas estavam a ter uma outra forma diferente de trabalhar, estavam distantes umas das outras, não tinham os rituais que tinham normalmente. E acho que uma das grandes estratégias de liderar equipas aqui internamente é precisamente tentar incluir algum humor nessa liderança de equipas. Você tem uma grande equipa na gestão das suas, ou seja, tudo o que envolve os seus espetáculos tem uma produção, tem um conjunto de equipas que é preciso estar a liderar. Quão importante é que é esse humor na liderança das suas equipas nos bastidores, nos não é? bastidores das suas produções? Eu acho que é fundamental. O humor, ele torna as relações mais horizontais. Né? As relações são verticais. Numa empresa, por exemplo, quanto mais verticais elas forem, menos engraçadas elas vão ser. Porque o humor não combina com hierarquia, não combina com medo, ele não combina com respeito nesse sentido de, né, com veneração, aquela coisa do chefe. As empresas têm uma estrutura em que você não pode falar mal do chefe da empresa. O humor, ele é o contrário disso. Ele cria estruturas verticais nas quais todos riem. E fazer com que riam de você é também se colocar no mesmo lugar da plateia. O humorista, ele sabe disso, que a melhor maneira de fazer as pessoas rirem de você, você começa sempre um set de stand-up se detonando. A primeira coisa que você ri de você. Depois de rir de works every time. Você ganha o direito de rir dos outros. Self-deprecation. Exatamente. Você rir de você é a base do humor. Depois de rir de você, você ganha um alvará, um direito de rir dos outros à sua volta. E isso numa empresa, eu imagino que seja muito fundamental para você quebrar o gelo, como se diz no Brasil, né? E tornar as pessoas, eu acho que mais
próximas umas das outras, porque ele também é um grande fator ele é um catalisador social, o humor também, não é? Ele gera laços. Toda amizade começa com uma piada interna, em geral, não é? Você começa dividindo uma piada, depois você divide o resto, um sanduíche, uma vida, uma viagem, mas a piada ela é o primeiro ingrediente para você começar uma amizade. Então, para mim, é fundamental. Para mim, eu acho que um conjunto de amigos é um conjunto de pessoas que divide as mesmas piadas. Nesse sentido, uma empresa que funciona para mim é uma empresa que divide piadas também. Porque há uma relação, Gregório, do humor, e isto é uma coisa muito importante para o setor onde estamos, que é a confiança. A confiança é a base de tudo entre os seres humanos, mas se tivéssemos que destacar um valor na relação de advogados com o seu negócio, é a confiança que estabelece com os clientes. Sim. O humor também é uma ferramenta para isso. Perfeito. Eu acho que, embora o humor toque sempre em proibidos, ele gosta de proibições, o humor ele gosta de tabus, por isso mesmo ele é um lugar em que você consegue confiar plenamente no humorista. Por quê? O humorista, quando você gosta dele, quando você tem um laço afetivo com ele, ele pode fazer o que ele quiser com você, que você vai junto com ele. Eu falei o Steve Carell no The Office. É um cara que ele é péssimo, ele é tudo que tem de errado no mundo, mas você criou ali um laço de confiança, ele te leva para qualquer lugar. O mesmo Charlie Chaplin, né? Ele não tem ética nenhuma, o personagem dele. Ele é um mendigo que está na rua, mas ele mente o tempo todo, ele rouba o pão do cara que está do lado, ele tenta abandonar a criança que ele pega na rua. Ele é um sujeito que não tem ética, mas ele é um palhaço que está completamente desprovido de vaidade, você está junto com ele, você é ele. Então, você gosta e torce por ele, e torce pela humanidade dele, e ele acaba sempre também te surpreendendo, sendo mais humano do que você espera. Todos nós somos um bocadinho um homem sem qualidades, não é? Como o livro do Musil, todos nós vagueamos um bocadinho nesse tema. E limites, Gregório? Há limites em relação ao humor? Quando pensamos nos vários tipos de pessoas, há quem esteja à vontade com o humor, mas depois há o tímido, há o introvertido, e às vezes há uma thin line entre o humor e o bullying. Isso, concordo. Eu acho que o humor tem que passar um pouco pela empatia, que é uma palavra gasta, mas por você se colocar um pouco na pele do outro, e sobretudo por você se perguntar assim, eu tô rindo de quem tá armado, sabe? No Brasil, literalmente, por exemplo, se pensar assim, eu tô rindo do policial militar que tá armado e pode me dar um tiro, que eu acho que é onde a graça tá aí pra mim, você ri de alguém que tá armado, inclusive, por um lado, literalmente, ou eu tô rindo de um desprovido, tô rindo de uma pessoa que, sabe, não vai ter ferramentas para me responder. Eu acho que o humor tá em você provocar de brincadeira as pessoas que estão em algum lugar em pé de igualdade com você. E por isso que é tão importante rir de si mesmo, porque você é uma pessoa que sabe responder suas próprias piadas. Então, se você começa rindo de você, se começa se botando para baixo, se colocando no lugar do nada, como diria Fernando Pessoa, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Se você parte dessa premissa, que é a premissa do poeta, mas também do humorista, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Eu acho que você pode rir de tudo, desde que você parta do pressuposto que você é também nada. Mas aí a personagem do Steve Carell no The Office tem essa relação engraçada com o público, porque há uma parte que é de vergonha alheia, não é? Sim. Porque ele é um líder inseguro, Isso, perfeito. mas depois, através da insegurança que ele tem como líder, ele no fundo está a partilhar um pouco dele próprio e acaba por levar o resto das pessoas a procurarem o melhor sucesso da atividade dele. E isso aí é que é esta fronteira entre o que é a brincadeira, o bullying, e no fundo existe sempre também uma espécie de cedência de si próprio e deixar não só de self-deprecation, mas depois essa partilha acaba por trazer todos os outros para dentro desse alinhamento para gerir uma organização ou o que seja. Perfeito. Acho que aí, nisso o Steve Carell é um exemplo extraordinário. Total. Do que é. Eu acho que abraçar a falha é o grande ensinamento do palhaço para todos nós. Para mim, todo mundo tinha que fazer aula de palhaço mesmo. Não de comédia necessariamente, mas aula de palhaçaria. Porque o palhaço ele é um sujeito que entendeu que você só conecta com os outros através da falha, da exposição da falha. Ele entendeu que o que você tem de mais precioso na vida são os seus defeitos. Então,
você precisa não valorizá-los, nem aumentá-los, mas abraçá-los mesmo. Falar assim, eles também são eu. E a partir do momento que você faz isso, não só você fica uma pessoa mais segura de si, mas as outras pessoas conseguem te acessar. Porque você deixa de mentir sobre você. Então, a partir do momento que você é transparente sobre seus defeitos, suas falhas, tudo aquilo que você pretende esconder. Então, o palhaço ele é uma pessoa que, inclusive fisicamente, ele é careca, ele mesmo que não seja, ele vai raspar e fingir que é, botar uma careca de mentira, ele vai botar um nariz vermelho, ele vai se piorar. No sentido assim, ele vai revelar, ele vai exacerbar em si aquilo que os outros escondem. E isso daí é uma técnica infalível para gerar carisma e empatia, não é? Então, abraçar suas falhas é algo que eu acho que é fundamental para gerar essa horizontalidade na qual a mágica acontece. Estava a ouvi-lo e estava a pensar que há uma super proximidade entre o humor e fazer terapia, não é? Só que é talvez uma curva mais acelerada de aprendizagem. Com o humor, se calhar, faz não tão profundo, mais depressa, mas igualmente útil para, de facto, reconhecermos que não somos perfeitos, que não estamos sempre à altura e que talvez até as nossas particularidades sejam aquilo que nos dá a maior piada como indivíduos. Perfeito. E não ter medo do ridículo. A gente tem muito medo do ridículo, não é? Eu morria de medo, eu era muito tímido quando era criança e o teatro me salvou. Por quê? Porque eu percebi que eu morria de medo das pessoas rirem de mim. Aí quando elas riram de mim no palco, eu vi assim, era só isso. Não mata. Ouvi dizer até pelo Coliseu que foi essa primeira gargalhada que o despertou, não é? Foi. Eu acho que eu falei meu nome é Gregório. Sim, foi só isso, sim. E olha que no Brasil nem quer dizer vômito, quer dizer coisa. No Brasil quer dizer apenas o nome de um velho, não tem não é Raul em português. Não em português é Raul. Sim. Vômito é Raul. E no Rio, em São Paulo é Hugo. Pronto. E no Rio de Janeiro é Raul, mas não tem Gregório, não tem essa conotação. E, ainda assim, eu falei meu nome, era criança, tinha uns 9, 10 anos, acho que riram por causa disso. Porque eu era uma criança com nome de velho, sei lá, eu sei que riram na minha cara ali. E eu achei aquilo maravilhoso, delicioso. Sabia que quando uma pessoa se ri, liberta um cocktail de hormonas de felicidade dentro de nós. Isso é uma coisa maravilhosa. Claro, eu amo. E tem mais. O riso é só uma das manifestações do humor. Que é bom de lembrar isso às vezes também. Às vezes a gente persegue o riso como comediante e o humor ele é vasto. O riso é uma manifestação, mas a gente acha... O humor também está em lugares que você não ri. Verdade. O humor também está naquela identificação que você tem, naquela surpresa, naquela puxada de tapete das certezas. A poesia trabalha muito com humor e dificilmente se vai rir de um poema. Mas, no fundo, são operações muito parecidas da poesia e do humor. Nos dois casos, você está jogando sobre o mundo um olhar fresco e inédito sobre as coisas. Sim. O olhar da criança, o olhar do bêbado. Sim, sempre aquela ideia da confrontação, não é? A gente passa o dia chamando as coisas por nomes. Quando a gente passa a se perguntar por que essa coisa tem esse nome, né? Isso é poético e isso também é humorístico. Se perguntar por que as coisas têm esse nome, por que os nomes foram escolhidos por essas coisas, como é que pode ter duas coisas com o mesmo nome, como é que pode que tem coisas que não têm nome. São pensamentos que podem ir tanto para a comédia quanto para o humor, tanto comédia quanto para a poesia. Certo. Porque, no fundo, o modus operandi do pensamento é o mesmo. Que é você perguntar por quê? Por que eu sempre chamei, não é? Por que eu sempre chamei as coisas desse jeito, quando elas poderiam ter tantos outros nomes possíveis? Gregório, um bocadinho para olhar para o que temos estado aqui a falar. O humor, como temos estado a falar, é uma arma poderosa nas organizações, na vida, para sermos mais felizes, para não nos levarmos tão a sério. Falámos dos limites e uma das condições, os valores que têm que estar presente no humor é o da empatia. Mas eu gostava de saber, e não sei se vai gostar da pergunta, provavelmente não, porque obriga a uma sistematização que talvez não se coadune muito com esta conversa, mas que valores é que têm que estar presentes num bom humor, num humor que é construtivo? Eu acho que o humor tem uma das funções que é essa anulação do ego, sabe? Se esse humor servir para exaltar o seu ego, eu acho que não é humor, é outra coisa, é vaidade e tal. Então eu acho que o humor que eu prezo tem que ter um valor muito importante da construção de pontes, sabe? É generoso. Tem que ser generoso, eu acho. Tem que ser generoso com os outros, com a situação, com a sociedade, sabe? E não é que se não for generoso, eu acho que... Não, se não for generoso, você não vai achar muita graça, sabe?
aquele humor laudatório, eu detesto isso. Em inglês tem um termo bom que é humble brag. Então, o cara fala, gente, vocês não vão acreditar, eu não tenho sorte mesmo. Eu fui ganhar um prêmio, ao subir no palco eu pisei num chiclete. Não. It's about me anyway. Você só quer falar que você ganhou um prêmio, Exato. você tá botando um chiclete no meio, entendeu? Esse tipo de humor eu acho horrível. Ou então um outro tipo de humor também que flerta com com bullying, ou com a xenofobia, ou com o machismo, ou com a... que eu acho até que eu não sou... Eu acho que você consegue fazer uma piada que brinca com isso, com machismo, racismo, xenofobia, de uma maneira subversiva, inteligente, que não vai soar homofóbico, como tantos humoristas bons fazem. Eles trabalham ali no risco. Mas se calhar deixamos para os profissionais, não é? Eu acho que a pessoa que, às vezes, exatamente, quanto mais arriscada uma piada for, mais difícil ela vai ser também. E às vezes a pessoa, é isso, ela tem que entender que você não é impossível se fazer uma piada sobre machismo, feminismo, racismo, mas é muito difícil, porque você vai estar mexendo em fantasmas, em esqueletos no armário, você vai estar falando de coisas assim, então... Sabe, você tem que entender que você está mexendo num território, num campo minado. Então, eu acho que o principal, para quem não é humorista, o que eu mais falaria assim, cara, aprenda a rir de você mesmo. Tenta se olhar como uma pessoa, tenta se olhar de fora e perceba como você é cômico. Porque todo mundo é cômico. E a partir do momento que você conseguir rir de si mesmo, vai abrir uma chave para você abraçar. Tem um termo ótimo em português, Portugal, que não tem no Brasil, que é o falhanço. Gostei do sotaque. E como é que isso vai conseguindo? É a experiência, ou seja, uma parte, por exemplo, aqui da atividade do nosso escritório de advogados é uma atividade que é muito individual e concentrada, e depois, consoante se vai evoluindo na carreira ou tendo outras funções, é preciso expor-nos mais, partilhar mais, tentar ser mais empático com as pessoas. E para uma pessoa que é tímida, isso é a experiência que vai ajudando, ou é preciso continuar a fazer um esforço durante todo o resto da carreira para haver essa partilha e, no fundo, put yourself out there, como dizem os ingleses? Cara, para mim funcionou muito o teatro, sabe? O se botar no palco, porque é meio uma terapia de choque. É o principal medo do tímido. Então, depois do momento que você sobe no palco, com um monte de gente olhando, se você sobrevive a isso, você não vai ter medo de uma reunião com 5 pessoas. Você não vai ter medo de uma, sabe? O palco te ensina que você do chão não passa, como se diz no Brasil, sabe? Do chão a sua queda não vai passar. Então eu acho que é muito importante se colocar nesse lugar. Tá? O palco ensina isso, que você não morre de vergonha. Você no máximo sente uma vergonhinha e tal, mas... Então eu indicaria mesmo as pessoas de fazer. Não é para quem quer ser ator que tem que fazer teatro. Para mim tinha que ter na escola, tinha que ter em todo lugar. Um curso mesmo de se apresentar em público, sabe? Porque a partir do olhar dos outros, mesmo que você não queira se apresentar em público na vida, mas o olhar dos outros vai te dar uma informação muito interessante sobre você mesmo, que é a do seu próprio ridículo. Acho que se há profissão em que esta dica é importante, é a nossa, não é, Bruno? Não, especialmente porque eu acho que muitas das vezes uma pessoa torna-se bom advogado quando se foca nos detalhes. Sim. E é muito metida consigo próprio, e depois quando é uma organização como a nossa, a pessoa precisa de ir expandindo horizontes para se expor a outro tipo de função de vendas, a função de gestão de equipas, a função aos colegas, de empatia, sim, e eu acho que de facto é uma das características essenciais da evolução de um advogado, é conseguir fazer outras coisas que não estar só metido dentro de si. Perfeito. E expor-se a outras situações. E tem uma coisa interessante do advogado em relação também ao ator, que nos dois casos são pessoas defendendo outras pessoas, sabe? Para mim a profissão do autor está muito ligada a você defender um personagem. Um bom ator é um sujeito que faz com que qualquer personagem seja humano. Por isso, inclusive, que encheram o saco do Bruno Ganz, aquele ator maravilhoso alemão, quando ele fez Hitler. Que ele fez tão bem, que ele fez um Hitler humano, mas ele não saberia fazer de outra forma, ser um bom ator. Senão ele não teria sido um bom ator. O ator é um sujeito que torna humano qualquer coisa. E humorista também, parte da premissa do humorismo de que você precisa ver a humanidade em todos os lugares, você lembrar todos os dias
que você não é nada, mas também que ninguém à sua volta é nada. Então tem uma igualdade no humorismo, né? E nesse sentido, eu acho que tem também na profissão da advocacia, eu tenho impressão. É preciso que você tenha uma crença muito forte na igualdade e na ideia de que existe humanidade em todos os seres humanos, né? Sim, eu acho que as duas profissões partilham a defesa de uma narrativa. Enquanto o ator, ele tenta tornar credível uma personagem e, portanto, vai tentando fazer isso, o advogado muitas das vezes também, com a sua eloquência, tenta defender uma posição versus outra posição e, portanto, de facto, eles estão os dois a tentar vender uma história e a torná-la credível para quem está a ouvir. Acho que A esperança que eu tiro desta conversa é que os advogados caminhem para ter tanta graça como os humoristas. Não sei se é wishful thinking. Eu adoro piadas de advogado. Conhece aquela do advogado que estava uma anedota de advogado? O advogado foi ao motel com a esposa do melhor amigo dele, também advogado, né? Chegando ao motel, estava ele com a esposa do melhor amigo. Quando na sala de espera ele encontra o melhor amigo com a mulher dele. E ele fala, e agora, o que a gente faz? Ao que o melhor amigo fala, o certo seria nós destrocarmos esposas e cada um ir para sua casa. Ao que o outro advogado diz, isso seria o certo, mas não seria o justo, porque você está saindo e eu estou entrando. Isso aí para mim é uma boa introdução sobre a diferença entre o certo e o justo, sabe? Que nem sempre são a mesma coisa, certo? E nem sempre é automático de ver. Temos que buscar a justiça, antes de mais nada. Gregório, obrigada por este bocadinho de humanidade no podcast da PLMJ. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Obrigado.